Boa tarde para a nossa comunidade da TV 247, nossa querida e aguerrida comunidade da TV 247 que acompanha aqui a nossa programação. Vamos de estreia? Vamos! Ai, que frio na barriga, gente. Estrear não é fácil, mas sou Laís Gouveia, alguns de vocês já me conhecem, sou jornalista aqui do site Brasil 247 e começa agora, eu estreio agora nesta quinta-feira o programa Juventude em Pauta, o programa que dará voz à juventude, principalmente neste recorte de Brasil de crise, né? Desse Brasil Bolsonaro. Então, esse programa é um programa de resistência que dará voz aos diversos segmentos do campo progressista no que diz respeito ao campo, ao cenário da juventude, esses jovens engajados, esses jovens que trazem esperança para o Brasil. Bom, sem mais delongas, vamos começar nesta quinta entrevistando ela, gente, linda. Ela que é a Beatriz Morini. Ela é militante do MTST e da Juventude Fogo no Pavio, né? Juventude esta que é organizada dentro do MTST. Vamos chamar? Vamos chamar a Bia aqui para entrar no nosso programa? Boa tarde, Bia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Bom, posso chamar de Bia? Pode, por favor. Tá. Bom, vamos começar falando sobre você. Eu quero entender como você se organiza, qual que é a história da sua militância, como você encontrou o MTST. Conta um pouco da sua história. Tá. Bom, Laís, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui nessa estreia. Bom, comecei a me organizar no MTST em 2017, né? Naquele cenário de golpe, o MTST era uma das principais forças que estavam na rua, né? Lutando e resistindo contra o golpe. Então, ver todo aquele povo organizado, lutando, resistindo contra o golpe, fez com que eu tivesse a intenção de me organizar. Então, desde 2017, né, eu entrei no MTST, e aí, a partir de 2019, a gente começou a construção de um coletivo de juventude, né, que é a Fogo no Pavio, e hoje como um movimento mesmo nacionalizado. Atualmente, eu faço parte da coordenação nacional da Fogo no Pavio, né, e aqui da coordenação estadual da Fogo no Pavio aqui em São Paulo. Certo. Então, vamos falar, então, um pouco, Bia, sobre a Fogo no Pavio. Quando surgiu? Qual é a forma de organização? É nacional? É São Paulo? Como é que funciona a Fogo no Pavio? Sim, a Fogo no Pavio, ela nasceu dentro do MTST como um coletivo, né? Dentro das ocupações do MTST sempre houve uma política de organizar a juventude, né? A juventude que territorialmente, as juventudes que estão nas ocupações. A partir de 2019, a gente começou também a dar um passo a mais e tentar também organizar uma juventude que estava próxima do MTST, mas não necessariamente estava dentro das ocupações. E aí a gente começou a dar esse passo de um coletivo que, para além da organização dos jovens que constroem o MTST, né, que estão dentro das ocupações, também jovens que se identificam com a pauta, que se identificam politicamente com o nosso campo e que querem se organizar em um movimento de juventude. Então, a partir de 2020, né, o ano passado, a gente deu esse salto de também se tornar, né, um movimento para além de um coletivo do MTST, então ter uma organização e ter também formas de ações para além das ocupações do MTST. A Fogo no Pavio hoje, ela é nacional, né, tem todos os estados que tem MTST, tem Fogo no Pavio. A gente está construindo também alguns outros espaços que não tem MTST, estamos construindo a UNE, e principalmente, né, a gente aposta na construção, para além dos movimentos estudantis, mas a construção territorial, né, a organização dentro dos territórios, como a gente vem de um movimento social que é enraizado na periferia, essa é a nossa aposta, né, uma juventude que seja popular, que seja periférica, que dialogue com essa juventude que nem consegue se identificar enquanto juventude, né? Isso é uma das coisas que a gente mais nota e já notava nessa organização dentro das ocupações, né? Porque o jovem hoje periférico, a maioria não tem tempo de ser jovem, né? Não tem tempo de disputar essas pautas, porque desde o começo já tem que ser um provedor da família, já tem que trabalhar, meninas muito novas já são mães, já estão construindo as suas
famílias. Então, a gente precisa ficar entender essa realidade, né, de grande parte dos jovens do Brasil que hoje não tem mais condições de se entender enquanto juventude, de apostar nas pautas da juventude. Então, para a gente, o diferencial é justamente sobre isso, né? É sobre conseguir trazer as pautas da juventude, mas também conseguir dialogar com uma juventude que não está tendo tempo e que não está tendo o direito de ser jovem, né? Isso é muito interessante que você comentou, porque eu fiz movimento estudantil, fui diretora da Uni, e nós observamos, é claro que a luta pelo acesso à educação é muito importante. No entanto, é uma luta muito classe média, né? É uma luta de quem pode estar na universidade e fazer a disputa da universidade. Então, é uma pessoa que tem um tempo para fazer essa construção. Então, o que você está querendo dizer é que a Fogo no Pavio disputa as entidades, mas também tenta dialogar com outras, né, camadas da sociedade. Você pensa, você colocou bem, né? Um jovem de 20 anos tem filho, ele está desempregado, ele não nem sabe, foi o que você falou, ele não sabe nem que é jovem. Então, essa é a ideia do Fogo no Pavio. Então, é dialogar com outros segmentos. Exatamente. É conseguir, né, trazer essas pautas da juventude para essa juventude periférica, sobretudo, né, que está organizada dentro dos territórios e que também tem uma luta de juventude que precisa ser posta, né? Porque a gente acha que a luta da juventude é traçada só dentro das instituições. A gente acredita que as instituições, construir a UNE, construir os movimentos estudantis, seja muito importante, principalmente no cenário que a gente está vivendo de ataque à educação. Mas mais do que isso, acho que permitir que o jovem se entenda enquanto jovem e que também entenda outras lutas, né? Às vezes a gente vê muito nos nossos territórios que às vezes a luta do movimento estudantil não interessa o jovem, mas a luta pela cidade, né? Por construir uma cidade, por ter acesso a outras coisas, por ter acesso a um outro tipo de cidade, isso sim é uma pauta que interessa a juventude, né? Quando a gente pensa que a forma como as cidades são organizadas hoje, quais são os espaços que os nossos jovens na periferia têm de lazer, de acesso à cultura, de acesso à educação, que é bem restrito em todos os lugares, né? Então, esse tipo de luta a gente tenta dialogar com as lutas na universidade, porque também, né, a universidade a gente também tem um acesso com muitas pessoas que também estão lá e que batalham muito para estar na universidade, né? Hoje a gente tem grande parte das pessoas que militam na Fogo do Pavio são estudantes e trabalhadores, né? Trabalhadores precarizados, que precisam trabalhar, precisam estudar. A gente está vivendo, de fato, uma realidade para o jovem brasileiro que é muito difícil, né? Porque não tem mais perspectiva. Há um tempo atrás a gente fazia lutas, a gente via lutas em torno da pauta da educação para ampliar a educação, para ampliar os direitos, e agora a gente tem que lutar pelo básico, assim, né? Então, eu acho que esse é um momento muito decisivo e acho que é por isso que agora a Fogo no Pavio e as organizações de juventude e as organizações como um todo se tornam tão importantes, né? Porque é muito importante a gente estar organizado para conseguir saber e agir diante dessa conjuntura, né? Perfeito. Você citou uma questão importante, que é o acesso à cidade, né? O acesso à população à cidade. Então, eu sou de São Paulo, né? Moro em São Paulo há 12 anos, e esses dias eu estava voltando de viagem, né? E São Paulo ela é toda periférica, né? Você vai saindo do centro, você vai observando quanto a cidade ela tem muitas limitações. E eu estava passando de carro em frente a um bairro, que eu não vou me lembrar qual, mas era só casas em situações, né, ali bem precárias, não tinha uma árvore, não tinha um campo. E o único local de lazer era uma loja da Havan. Entendeu? Era uma loja da Havan lotada, tinha criança, tinha famílias inteiras lotando aquela loja da Havan, porque não tem um parque, não tem uma biblioteca, não tem um cinema. E aí você vem aqui para o centro de São Paulo, você tem o Parque Augusta, que foi inaugurado, que aliás foi um reflexo aí de muita resistência, né? Pois ali é tomado pela especulação imobiliária. No entanto, seria interessante também se a periferia tivesse acesso a um Parque Augusta, a um Parque Buenos Aires, né, Bia? Exatamente. Nas periferias a gente consegue identificar isso, né? Quais os locais de lazer e que tipo de lazer também é ofertado, que tipo de cultura também é ofertado nesses territórios, né? Porque pode até ter algumas coisas, mas é sempre bem segmentado, é estigmatizado, a forma como a gente, né,
como a gente imagina que é na periferia e imaginam que os jovens da periferia têm ou não têm direito a ter acesso, né? Acho que a luta territorial, principalmente para a gente que vem de um movimento que luta há anos pela reforma urbana, é uma das lutas mais caras para a gente, né, enquanto organização de juventude, porque a gente precisa disputar a cidade que a gente quer, sobretudo, né? Que tipo de lugar a gente quer construir, que tipo de lugar a gente quer que os nossos filhos, que a nossa família, que a gente tenha acesso, né? Então, a luta territorial é uma das lutas que a gente mais valoriza, justamente porque nessa realidade, né, que é dentro dos territórios, dentro das periferias, a gente vê o quanto é difícil, né? O quanto é difícil mobilizar. Agora, recentemente, né, na semana passada, teve o MTST conseguiu levar, né, o filme Marighella para dentro de uma ocupação, e assim, perto daquele bairro não tem uma sala de cinema, não tem um teatro, não tem nada, né? Ali cumpriu um papel muito importante para além do acesso a uma obra, porque é um lugar que realmente, se a gente olhar em volta, não tem nada, não tem nenhum lugar de lazer para a juventude, nem para as famílias como um todo, né? Exatamente. E jovens que nunca foram ao cinema, né? Jovens que nunca foram ao cinema e jovens que nunca foram ao centro de São Paulo. Porque isso pode parecer que é mito, não é. Né? Tem muitos jovens que não conhecem a Avenida Paulista, né? Assim como não conhecem a Cinelândia no Rio de Janeiro. Então, assim, realmente uma realidade, essa questão da disputa, né, pela cidade territorial é muito interessante mesmo esse trabalho. Bom, já que você tocou... Não, pode falar. Não, é porque é isso, né? Quando a gente pensa na disputa da cidade, né? E essa disputa que a gente precisa fazer, justamente fala um pouco sobre essa necessidade, né, dos jovens. Porque você ter um jovem que não consegue acessar o centro tem a ver com muitas coisas, né? A gente hoje tem um transporte público caríssimo, é muito difícil ter um acesso, né? Além de ser difícil chegar, é muito caro, né? Então, a gente, para uma certa parcela da sociedade, que vê parques de graça, que vê a Paulista aberta no final de semana, acha que tem um lazer garantido para todo mundo, mas a dificuldade que é alguém sair da periferia e conseguir chegar nesse lugar com esse trabalho precarizado, né, com custo de vida altíssimo e com valor que as coisas tá, que o transporte público tá, que também é uma pauta que sempre movimenta os estudantes, né, fica realmente inacessível, né? Mesmo que a gente tenha alguns espaços que seja gratuito, não necessariamente eles são acessíveis para a maior parte da população. E muitas vezes, assim, existem esses espaços gratuitos, mas as pessoas da periferia não sabem que existe, não têm acesso a esse tipo de informação, né? Então, é muito isso também, é um espaço muito exclusivo para a classe média, né? É gratuito, é legal, mas fica muito distante de uma realidade, né? Que a pessoa nem sabe que pode ter acesso a esse tipo de espaço, né, Miriam? Exatamente. Bom, você entrou num assunto muito importante, que é a nossa próxima pauta, que é juventude e miséria, né, Bia? Porque nós estamos falando de pessoas hoje que não têm moradia, que não têm o que comer. Eu moro aqui no centro de São Paulo, as ruas estão povoadas de jovens que estão morando em barracas e que estão desesperadas, chorando por um alimento nas portas dos supermercados, famílias e famílias, nesta condição de completa miserabilidade. O que eu queria saber, o que eu queria questionar é como está esse cenário, Bia, do jovem versus miséria? Eu acho que assim, né, a gente está vivendo um dos cenários mais devastadores para a juventude, porque além da realidade concreta, né, a fome é concreta, a miséria é concreta, a falta de emprego é concreta, mas também a falta de perspectiva de um futuro, né? Hoje a gente tem 1 milhão de pessoas endividadas com FIES, a gente sabe que você cursar uma universidade não garante mais ter um emprego, então vai batendo um desespero na juventude, né? Não sabe realmente o que fazer. E como fazer, né? Hoje o que a gente tem, né? O que restou para o jovem, um trabalho precarizado, trabalhar com aplicativo, sem direito, sem a menor perspectiva de se aposentar. Então isso, né, causa um desespero, porque não é uma miséria que é de agora, né? Um projeto político está traçando que essa miséria vai se estender por gerações e gerações. Se a gente tem um jovem hoje que mesmo consiga entrar na universidade, que consiga se formar, sai endividado, não consegue ter um acesso ao emprego, ele vai continuar vivendo, né, nessa instabilidade financeira durante muitos anos. Provavelmente a família dele, ele vai construir uma família num cenário de insegurança.
Então, o projeto que a gente está vendo hoje, né, o projeto do Bolsonaro, o projeto do Paulo Guedes, ele está condenando não só a juventude, ele está condenando uma geração toda. Então, o cenário é bastante desesperador, mas também na periferia existe muita solidariedade, né? O ano passado a gente colaborou com o MTST nas ações de entregar as cestas básicas nas periferias, né, que foi uma campanha nacional, conseguiu levar alimento para muitas famílias, agora com as cozinhas solidárias também, né? E aí eu acho que esse é meio que o caminho, né? O caminho da solidariedade também, de ver as pessoas, de se reconhecer enquanto uma classe trabalhadora que precisa estar unida e que precisa se ajudar, né? Mais do que nunca, é nós por nós mesmos, e eu acho que a juventude tem muito isso e está compreendendo isso cada vez mais, né? De que a única forma para a gente sair desse buraco que a gente está é se organizando, é estando junto com os nossos, é lutar pelos nossos direitos. Então, mesmo nesse cenário que é totalmente devastador, acho que existe muita esperança de que é possível transformar. Isso é sobre ser jovem, né? Ter esperança de que é possível transformar as coisas, que é possível a gente construir um outro Brasil. Então, eu diria que apesar de um cenário devastador, né, e muito difícil também lidar com isso, porque é muito difícil, né, a gente falar sobre diversas pautas, é difícil a gente, na esquerda, falar sobre revolução, falar sobre outra perspectiva de um futuro num cenário onde as pessoas estão passando fome, né? A fome é concreta, é uma coisa que a gente precisa resolver agora, né? Quem tem fome não consegue esperar. Então, acho que os desafios, não só para a juventude, né, mas os desafios para qualquer movimento social que está trabalhando com o povo nesse cenário, é muito difícil, porque você precisa ter uma consciência, né, das pautas urgentes, mas também vislumbrando um futuro que é possível transformar as coisas, né? Então, é um misto de revolta com esperança, com muita necessidade de fazer as coisas também, né? Acho que o momento exige que a gente se posicione. Perfeito. Perfeito. Principalmente essa frase que você coloca, quem tem fome tem pressa. Né? É muito fácil você bater na casa de alguém com a pancinha cheia, falar, vamos debater Karl Marx, o Capital, e a pessoa fala, meu irmão, eu estou comendo osso. Né? Sim. Então, é uma realidade muito distinta. É claro que a luta institucional é importante, você criticar e você brigar contra essa política econômica genocida, mas é muito fácil você fazer esse tipo de debate, né, com alimento em casa, né, tendo acesso à alimentação, eu achei que foi brilhante essa questão da solidariedade, né, de você falar assim, olha, é importante uma luta, mas não tem contradição, né? Não tem contradição você lutar nos espaços institucionais, você dar comida, dar alimento a quem está comendo pé de galinha. Aliás, o pé de galinha está R$10, então assim, tá um absurdo, né? E você tocou num assunto muito interessante que já é aí a nossa pauta também, que é sobre as cozinhas solidárias do MTST. E não tem como, Bia, vamos ter que falar dessa galera aí sem noção, né? Do Eduardo Bolsonaro, que fez um post ridículo, hashtag ridículo, gente, sem condição. Ele fez um post ridicularizando o fato do ator Wagner Moura comer um camarão, uma quentinha, um acarajé, aliás, abriu o apetite, gente, meu Deus, aquela quentinha dele. Ele estava lá, tranquilão, numa cozinha solidária, fazendo sua refeição durante a exibição do filme Marighella, e, de repente, virou toda essa confusão. Mas eu queria dar a palavra para você. Conta um pouquinho como ocorreu essa polêmica e a importância, não só da visibilidade, né, de um ator desse porte participar desse tipo de ação, mas a importância também das cozinhas do MTST. Sim, eu acho que as cozinhas é uma das coisas mais gratificantes assim que a gente está vendo nos últimos anos, né? Porque de fato está levando alimentação para muitas famílias que não têm o que comer. Eu acho, né? Durante a entrega das cestas básicas, ainda na campanha de solidariedade do ano passado, a gente via muito essa realidade. Às vezes, a cesta básica, quando chegava na casa das famílias, era o armário já estava vazio, assim, era de fato que ia garantir a alimentação para o próximo mês, para o próximo período. Isso se repete com as cozinhas solidárias, né? As cozinhas solidárias garante que as pessoas tenham o que comer. E, assim, né? Acho que um dos detalhes que eu acho que é mais brilhante dessa ação do MTST é porque não é só
essa alimentação. E eu acho que é isso que incomodou o Bolsonaro, né? Não é só dar um arroz, um feijão e uma carne, não. São alimentos, as cozinhas solidárias têm horta, tem engajamento da comunidade para construir isso. Então, além do alimento, que é muito importante, tem uma política, tem um cuidado por trás, né? Construído com tanto amor, com tanto carinho, que tem um outro significado também, né? Essas quentinhas, essa entrega. Porque não é só uma ação de caridade, é uma política mesmo, né? É pensar de uma outra forma, é fazer com que as pessoas participem, é você ter um ambiente que as cozinhas consigam ofertar para além da alimentação, ofertar formação, acompanhamento com o setor de saúde, com o setor jurídico, com arte, com cultura. Então, as cozinhas solidárias acabam se tornando um local de vivência nesses espaços que é tão difícil você ter espaço como esse, né? Você ter essas intervenções e cursos e ter esse cuidado. Então, para além da entrega da alimentação, que é essencial nesse período, né? Acho que tudo que a cozinha representa torna esse projeto ainda mais importante nos dias de hoje, né? E especialmente sobre o Bolsonaro, né? Sobre o Eduardo Bolsonaro, acho que é muito sobre isso, né? Primeiro sobre o total desconhecimento sobre a cultura brasileira, né? Ele parecia não saber o que era um acarajé, e acho que esse fetiche, né, do que o pobre pode comer. Acho que se for, né, o problema não é o Wagner Moura estar comendo, né, ele está comendo um camarão dentro de uma ocupação do MTST na periferia. Então, a gente vê todo o preconceito, desconhecimento, mas também o projeto político que ele quer instaurar mesmo, eu acho, né, que faz muito sentido para a família Bolsonaro de que as pessoas dentro das ocupações, as pessoas nas periferias se alimentem de osso mesmo, se alimentem de resto, que é o que eles gostam, o que eles esperam que a gente tenha. E como resposta, o MTST, né, junto com alguns apoiadores, vai fazer nesse domingo também um almoço na ocupação, com vários pratos que envolvam o camarão, porque acho que o caminho também para essa resposta ao preconceito é isso, né, é a união e mostrar que não, né, não é... As coisas não vão ser tão fácil quanto eles acham que vão ser. Vai ter gente pobre comendo camarão e a nossa, enfim, a nossa pauta é que isso seja acessível para todo mundo, né? Que seja uma alimentação e que toda alimentação seja acessível para todo mundo, né? Eles veem o camarão como um prato que tem muito a ver com um símbolo de grandeza que só faz sentido na cabeça deles, né? O mundo é outro, é uma culinária típica, uma culinária que precisa ser valorizado. E eu acho que a essência desse post, a essência dessa repercussão toda é o preconceito em torno disso, né? E o projeto que ele quer instaurar de que o pobre não tenha o que comer e que se contente com o osso. Mas dentro dos territórios, onde tem uma unidade, onde tem uma construção coletiva, a luta deles não vai ser tão fácil assim de ganhar, né? Vai ter muita solidariedade, vai ter muita resistência para construir uma outra coisa e para permitir e fazer com que as pessoas tenham acesso a outras coisas também, né? Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, os camarões foram doados, né? O Boulos, que cria no imaginário das pessoas que o Boulos foi lá no restaurante mais caro, falou, me vê uns 500 quilos de camarão pequeno para eu fazer aqui desse dinheiro que eu roubei e tal. E é uma loucura que a dona do restaurante que doou, ela falou, gente, eu estou perplexa em como algo tão simples tornou-se, né, uma polêmica imensa. Então, assim, o camarão foi doado, tem toda uma construção, como você colocou de forma brilhante aí, explicou como funciona a cozinha solidária. E viralizou também memes em relação a essa questão do camarão, porque é isso, né? O mesmo ódio contra o camarão é o ódio contra o negro dentro do avião, né? Que pode andar de avião. É o negro na universidade. Então, é um ódio da elite contra essa ascensão, né, popular, e o camarão representa muito bem isso, né, Bia? Agora, eu queria saber mais dessas cozinhas. Queria saber, é no Brasil inteiro? Como funciona? É através de doação? É através de cooperativa? A população ajuda a preparar essas quentinhas? É gratuita essas quentinhas? Me explica um pouco mais a logística destas cozinhas. Sim, é no Brasil inteiro, onde tem MTST, tem a construção das cozinhas solidárias, totalmente gratuita, a gente recebe doação, inclusive tem o apoia-se do MTST, para quem quiser e puder colaborar, que uma parte que é destinado, né, à construção e a manter essas cozinhas.
E tem doações de outros movimentos sociais também, né? E tem essa... enfim, né? As famílias acabam se tornando rotineiros eles irem, né? Então eles acabam participando dessas cozinhas. Não tem só um fluxo rotativo, né? Então as famílias acabam se tornando parte da cozinha, colaborando. Tem as hortas comunitárias para também garantir uma alimentação sem agrotóxico, uma alimentação de qualidade e o envolvimento de todo o MTST, né? Dos setores do MTST, também da juventude, dos outros movimentos que compõem, para conseguir proporcionar que esses espaços, para além da alimentação, consiga também ofertar vários outros tipos de atividade, né? Como você citou, né? Por exemplo, a exibição do filme Marighella é atrelado a essas entregas de quentinhas, né? Então a pessoa vai nesse espaço, ela come, ela assiste o filme, é isso, assim? Não, o Marighella foi em uma ocupação, né, específica, no MTST, na Carolina Maria de Jesus, que é aqui na Zona Leste. A cozinha solidária da Zona Leste é bem perto da ocupação, mas dentro das ocupações do MTST existem também as cozinhas coletivas, que não estão diretamente entrelaçadas com esse projeto da cozinha solidária, mas as ocupações têm as cozinhas coletivas, que também garante que todo mundo que está na ocupação, que todo mundo que frequenta, as pessoas que estão morando na ocupação, consiga também se alimentar de forma gratuita. Porque é isso, né? Muitas pessoas não têm onde morar e às vezes a ocupação é o local que elas vão conseguir ter o que comer, né? Assim como nas cozinhas solidárias. Perfeito. Bom, então vamos entrar no assunto, Bia, sobre o senso comum, que eu acho que é muito importante nós desmistificarmos certas, né, afirmações aí que são mentirosas, que se tornam verdades para muitas pessoas, né, que ficam assistindo Jovem Pan, que ficam aí no mundinho fechado. Ocupação é coisa de vagabundo. Escutamos muito isso. Qual é a sua, o que você tem a dizer sobre isso, Bia? Olha, eu lembro que desde o começo, quando eu comecei a militar no MTST, né, isso é uma das coisas que a gente mais ouve, né? Inclusive quando vai nas ocupações, inclusive quando está vestido com a camisa do MTST, com o boné do MTST. Mas a realidade é que as pessoas que moram na ocupação e as pessoas que participam das ocupações é porque não tem mais alternativa. A gente encontra senhores, senhoras que trabalham desde os 13, 14 anos e nunca vão ter acesso a casa própria, que nunca vai ter acesso a uma moradia e que agora, especialmente nesse último período, vem vivendo essa total instabilidade que você não sabe, você realmente tem que escolher se vai pagar o aluguel ou se vai pagar ou se vai comer. E hoje em dia a gente não está conseguindo fazer nenhum nem outro, né? Nem pagar o aluguel nem garantir alimentação. Então, quando você fala que as pessoas que ocupam terra são vagabundos, é um total desconhecimento, porque são trabalhadores que têm ali como a única oportunidade de conseguir uma moradia, né? São pessoas que trabalham a vida inteira e que justamente por isso não conseguem, né? Não conseguiram juntar dinheiro. A gente sabe que é muito difícil, né? Comprar uma casa, né? Então, as ocupações acabam sendo para muitas famílias o limite, assim, né? Quando a pessoa já não tem mais, ou é ir atrás de uma ocupação, ou é morar na rua com seus filhos, com a sua família. Então, é preciso que as pessoas olhem com mais responsabilidade, com mais carinho mesmo para a história dos outros, né? Porque as pessoas têm esse imaginário de que as ocupações são terroristas, que invadem, e né, as ocupações da MTST são feitas em terrenos que, em geral, devem muito para a prefeitura, para os estados, que geralmente a dívida já é maior do que vale o local que está, e serve para a gente alertar o poder público, né, sobre um espaço que não está cumprindo a função social, né? Que o criminoso nessa conjuntura é outro, né? O proprietário que não faz uso do terreno, é o governo que não cobra que se tenha uso aquele terreno, que se dê função social para isso, não o trabalhador que não tem possibilidade, que não ocupar. Ninguém quer, acho que ninguém sonha em morar debaixo de uma lona, né? A gente sabe que não é uma realidade fácil, né? Muito pelo contrário, é muito difícil, né? Então, a gente pensar o que leva uma pessoa a procurar isso
certamente não é porque ela é vagabunda ou porque é preguiçosa, não, é o desespero, né? É perfeito. Você citou uma questão muito importante, né? A pessoa com 60 anos de idade fala: Nossa, que delícia, vou para debaixo de uma lona, né? Ai, que legal. Não é. É o desespero que move essas pessoas, né? Entre morar debaixo do concreto, do minhocão, ou entre ir para uma ocupação buscar dignidade. Perfeito. Você colocou uma questão também, que eu acho que é importante, que não é uma questão tão conhecida, que é a questão da função social. Para quem mora aqui em São Paulo, e como a TV 247 é nacional, é internacional, vale explicar, né? Porque São Paulo é um símbolo, né? De tantos imóveis que estão jogados às traças, prédios e prédios e prédios abandonados, cujo proprietário deve milhões à União, né? E fica ali jogado, fica abandonado. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é essa função social. Sim, o terreno ele precisa cumprir uma função social, né? Ele não pode ficar abandonado. E o que a gente vê, e como você bem colocou, Laís, o São Paulo é o retrato disso, né? A gente tem um monte de prédios, de espaços abandonados que não servem para nada, que muitas vezes, inclusive, são utilizados para tráfico, utilizados de maneira... porque estão abandonados realmente, né? E sem o menor controle. Então, esses espaços eles precisam cumprir uma função social, né? Quando não se cumpre essa função social, a União precisa notificar esses proprietários, precisa que aqui em São Paulo, né, principalmente precisa que seja notificado de que precisa cumprir. E aí, quando você não tem, o que acontece é que mesmo assim, primeiro que a prefeitura, sobretudo aqui em São Paulo, não faz essas notificações e quando faz também não tem resposta. E aí segue-se sendo um local totalmente de abandono. E aí, quando você tem um movimento social ocupando esse espaço, dando vida para esse espaço, aí o proprietário aparece, né, para tentar reivindicar esse direito, mas assim, são anos e anos que a pessoa não paga os impostos, que deve à União e deixa o espaço totalmente abandonado. As ocupações em muitos lugares, elas servem justamente para dar vida, para dar tranquilidade. Tem ocupações que as pessoas falam, não, antes aqui servia de lixão, ou servia de desmanche, ou era um lugar extremamente perigoso, uma ocupação traz uma vida para aquele lugar, né? Então acaba até, para muitas pessoas, dependendo do lugar onde as ocupações são feitas, até sendo mais seguro para os próprios moradores que estão em volta, né? Com certeza, isso é o exemplo clássico aqui do centro de São Paulo, né? O centro de São Paulo, certas regiões foram consideradas a boca do lixo durante muitos anos e levar a ocupação é levar dignidade, segurança realmente para esses espaços, né? Bom, falando em centro de São Paulo, então vamos para esta questão, na verdade, um comentário sobre essa ação linda que vocês fizeram na Bolsa lá, né, do Touro. Vamos falar sobre essa coisa brega, minha gente? Nossa. Porque a crise também é estética, né? Sim. Ele construído uma estátua, gente, de um touro, né? Um touro dourado, brega, bem estilo lá ao Street, né? E colocaram lá esse touro em frente ali no centro de São Paulo, em frente ao Bovespa lá. E o touro representa a riqueza, a ostentação do mercado financeiro. No Brasil, entregue, aliás, colocar ali foi muito interessante, né? Porque em meio à miséria, em meio à degradação do centro de São Paulo, colocaram ali aquela imagem da riqueza e ostentação. Nisso, o MTST foi lá, né? E o Fogo no Pavio foi lá e fez uma ação denunciando que, em meio à miséria, ao caos, eles resolveram construir esse touro ridículo. Cafona, eu queria que você contasse um pouco sobre essa ação linda. Isso. Bom, desde o mês passado, o MTST vem fazendo uma série de ações, né, denunciando a realidade da maioria dos brasileiros que estão passando fome, quase 20 milhões de pessoas sem ter o que comer. A primeira ação foi, inclusive, né, uma ocupação simbólica ali na B3, e agora teve essa desse touro, e é isso, né? Ele tenta representar, é um símbolo dessa ostentação do mercado financeiro, e o que a gente enxerga, na verdade, é justamente essa discrepância que a gente tem, né? O Brasil conseguiu fazer 42 novos bilionários em 2021, enquanto quase 20 milhões de pessoas estão passando fome, né? A B3, a Bovespa
E esse touro, ele também é muito simbólico, né, na desigualdade que o país está fundado, né? Como essa política do Paulo Guedes, do Bolsonaro, aprofundou ainda mais a desigualdade no Brasil, consegue produzir pessoas que estão lucrando muito e dando sustentação a esse governo, enquanto a maior parte das pessoas passam fome, não tem acesso ao emprego, não tem acesso a uma dignidade. Então, a ideia, né, da ação de hoje era justamente denunciar, né, o que eles estão chamando de esse touro de ouro, o que eles estão chamando de um símbolo de grandeza, é, na verdade, um símbolo da fome que está assolando a maior parte dos brasileiros, né? Perfeito. Inclusive o touro da carne que o povo não pode ter acesso, né? É muito simbólico, realmente. Você colocou uma questão muito importante, que é como os bilionários estão mais bilionários depois da pandemia. Né? Os ricos estão mais ricos. O Paulo Guedes está mais bilionário, porque ele tem dólares nas Ilhas Virgens. Então, assim, é uma crueldade, né? É de um nível de ganância. Realmente foi muito interessante a sessão do MTST justamente para esfregar, né? Esfregar na cara dessas pessoas, do capital, do grande capital, o quanto essas pessoas estão lucrando com a pandemia. É um absurdo mesmo. Bom, para finalizar, eu queria conversar contigo sobre agenda de luta, agenda de mobilização. Quero saber o que vocês estão planejando para esfregar na cara desse genocida aí. A luta contra o Bolsonaro é permanente, né? A gente precisa continuar ocupando as ruas, seja em atos. Esse final de semana, o MTST e a Fogo no Pavio participou da Marcha contra a Fome, que foi um dos momentos muito simbólicos e especiais, né? A gente teve que reviver aqui a luta contra a carestia lá da década de 70, porque a gente está vivendo uma realidade bem parecida, né? Então, conseguiu fazer uma marcha contra a fome, e a gente vai seguir na luta. Essa ação foi simbólica. Dia 20 também tem ato, né? Junto com a consciência negra, para pensar as ações, né? Porque o governo Bolsonaro é, além de tudo, extremamente racista. E a gente vai seguir se mobilizando nas ruas. E, assim, né? Eu acho que agora a proposta é não dar sossego para eles, né? Se eles querem que a gente passe fome, se eles acham que isso vai ser feito de maneira fácil, não vai ser, né? Não tem como a gente esperar até 2022, não tem como esperar até as eleições. A gente precisa se manter mobilizado, a juventude precisa se manter mobilizada. A gente está vivendo uma série de ataques na juventude, agora a gente está vendo a situação absurda em relação ao Enem, sem saber se vai acontecer, o que é um Enem com a cara do Bolsonaro, né? O que nos espera disso. Então, pauta para se manter mobilizado contra o Bolsonaro não falta, né? Além da fome, além da miséria, tem também todos os outros direitos que estão sendo roubados da gente. Então, tem muita luta para se fazer. A ideia é que a gente se mantenha mobilizado e fazendo as ações diretas que tiver que fazer, conversando com as pessoas, dialogando com essas questões reais, materiais que estão postas, e também se articulando para pensar num novo futuro, né? Acho que para a gente conseguir fazer com que a gente tenha um futuro melhor para a juventude, um futuro melhor para as crianças, a gente precisa se mobilizar agora e a gente precisa estar sempre atento e forte contra o Bolsonaro. Perfeito. Bia, foi um prazer conversar com você. Realmente, falar com você, falar com o MTST, dar um sopro de esperança, saber que existem pessoas que estão preocupadas com o país, e realmente foi muito interessante desmistificar também muitas questões em relação ao movimento de moradia. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho aqui no estúdio, eu vou te remover. Por favor, me espera um pouquinho que eu vou aqui finalizar o programa e já volto, tá? Tá bom. Gente, que entrevista, hein? Que entrevista, realmente conversar com essa juventude engajada, conversar com essas pessoas que travam esse tipo de luta, mostra, né, que as pessoas não estão paradas, né? Elas estão aí fazendo diversas agendas, promovendo lutas, manifestações, ocupações contra esse governo genocida. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa estreia aqui do nosso Juventude em Pauta. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Semana que vem eu estou de volta com o próximo convidado. Ainda surpresa, hein, gente? Mas
Eu deixo aqui um beijo para vocês e uma ótima quinta-feira, já aí emendando o final de semana. Até mais.